Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo aquele momento nosso de reflexão e depois vamos fazer a nossa prece. A nossa irmã Sueli fará a nossa palestra na tarde de hoje. Sejam então todos bem-vindos. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, agradecemos a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que possamos receber os ensinamentos do alto através da nossa irmã que aqui está e com a ajuda, claro, dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão a nos orientar para que possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que sem dúvida nos conduzem no caminho da verdade e do aperfeiçoamento moral e intelectual. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. E se você consegue achar que logo no início a Teresa de Dávila, que teve umas visões, Teresa de Dávila. Boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso estudo sistematizado do livro. Semana passada eu não vim, então a gente estava falando sobre a letargia, catalepsia e morte aparente. A gente até terminou esse assunto, né? Falando sobre exatamente essa questão da letargia, que ela é generalizada, a catalepsia pode ser localizada, mas também pode se estender, né, para o corpo todo, chegando aí à letargia. Isso explica aquelas ressurreições que Jesus fez na época dele, né? Porque as pessoas eram sepultadas muito rápido e não existiam aparelhos que pudessem detectar ainda a vida ali latente, né? A aparência era de morte e ficava por isso mesmo. Então, nós, seguindo essa questão, viria o sonambulismo, que também nós já falamos algumas coisas sobre sonambulismo, mas a gente volta a chamar atenção para essa questão, porque a ciência não tem muito a oferecer, né, sobre isso. Até porque os casos de sonambulismo, eles são raros, não são muito intensos. Muitas vezes a pessoa que é sonambúlica, né, porque é o termo mais apropriado, o Livro dos Espíritos traz sonambulismo, mas é sonâmbulo, né, mas é sonambúlico, é o termo mais apropriado dentro da ciência. Eles chamam a pessoa que sofre de sonambulismo, ela nem sofre, porque isso não é doença. A pessoa que tem, né, que demonstra esse fenômeno, ela é sonambúlica, é a expressão que eles usam. Então, quem tem pode ter uma intensidade muito grande, uma frequência muito grande desse estado alterado, né, da consciência da pessoa, mas ele não é muito comum, não é? Por mais que a gente conheça, mas eu conheço 2 ou 3 sonâmbulos, mas é muito pouco para a ciência dedicar um tempo a mais, né, nessas pesquisas, até porque, segundo eles, isso não causa nenhuma alteração na pessoa, isso não é uma doença, né? Essa questão está associada a um fenômeno neurológico dissociado. O que é isso, né? Um fenômeno neurológico dissociado. É aquele fenômeno que não tem a consciência da pessoa, ele está dissociado da consciência desperta, ele não tem a ver com isso, por isso que é chamado assim de um fenômeno dissociado, mas não é uma doença, não é uma patologia. Então a ciência não vê muito interesse nesse estudo aí, sabe muito pouco sobre, inclusive, os sonhos, né? Sabe muito pouco sobre o sonho. E não interessa tanto, né? Porque, até não sei, porque o sonho é frequente, porque o sonho, todo mundo sonha sempre. Nós podemos não lembrar, mas a gente sonha. Nós temos a presença do sonho todas as noites. Quem mais explica esses fenômenos é exatamente o Espiritismo. Porque isso está relacionado ao espírito. A liberdade, a emancipação do espírito. Por isso que nós temos
essa facilidade dentro da doutrina espírita de explicar esses fenômenos, né? Fez-se muita especulação, tem-se muita especulação sobre sonhos, a hora que esses sonhos acontecem, né? São nas primeiras, porque o sono, ele tem, para a ciência, ele tem aquelas 4 fases, né? A primeira, a segunda, a terceira, e na quarta entra aquele sono que eles chamam de sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Né? Ali, quando às vezes a gente fala assim, um movimento rápido, a pessoa está sonhando, mas para eles não é ali que acontece o sonho. Né? Aquele é um sono mais profundo. O sonho, ele acontece junto com o sonambulismo na segunda. Ele vai também para o sono REM, mas ele acontece mais na segunda e na terceira fase do sonho, mais no início. Eu não sei se vocês já puderam constatar isso acontece comigo direto. Às vezes um cochilo eu sonho. Né? Às vezes eu estou sentada lendo uma coisinha e eu durmo. Naquela hora eu sonho. Eu viajo ali, parece que eu vou para... E a atividade é tão grande, pelo tempo que tem que a gente fica naquele cochilinho, não daria tempo na Terra da gente fazer tanta coisa, de ter tanta atividade, né? Mas ele acontece assim, logo assim que a gente dorme. Né? Também ocorre na última fase do sonho, né? Do sono, que às vezes de manhã, às vezes a gente também sonha. Mas isso não tem uma explicação dentro da ciência. O espiritismo não liga a atividade da alma, que é o sonho, a essas fases do sono, não. Quem faz essa ligação é a ciência. Diz que quando na fase REM, que é o sono mais profundo, que a pessoa não sonha naquela parte. Mas eles não sabem quase nada sobre isso. Né? Não tem como provar isso. Né? Sabe que a pessoa está sonhando, né? Porque eles ligam aparelhos, aí sabe, mas não tem como explicar muito bem isso aí. Né? Freud estudou alguma coisa sobre o sonho e ele atribuiu o sonho à realização de desejo, representação dos desejos. Né? Digamos assim, você tem vontade de fazer alguma coisa, então você sonha que está fazendo aquilo, né? Aquele desejo, você tenta realizá-lo no sonho. Mas isso aí também, dentro do espiritismo, não tem absolutamente nada a ver. Até porque o fato de nós não lembrarmos dos nossos sonhos sempre já mostra a dissociação entre a consciência desperta e a consciência da individualidade, que é a alma. Então, muitas vezes, nos nossos sonhos, nós fazemos aquilo que não interessa ao espírito encarnado, aquela personalidade ali. Por isso que não há registro, o espírito não se interessa em registrar isso no aparelho cerebral, porque não interessa para aquela personalidade. É exatamente essa emancipação, esse estado de liberdade da alma, que faz que a alma adquira energias e até que os grandes, né, espíritos, os espíritos de escola, se animem a reencarnar em ambientes mais inferiores do que eles habitam, né, para servir para fazer tarefa, para desenvolver ali uma missão, porque eles sabem que durante o sono eles estarão livres e estarão em contato com a atividade espiritual que já era própria deles antes dessa encarnação. Então não tem nada a ver, tá? A ideia de Freud não é endossada pelo espiritismo sobre essa questão do sonho, de que o sonho é a representação dos nossos desejos, né? Não tem nada a ver. Pavlov, na época também, que ele é do século retrasado, né? Porque a gente fala assim, século passado, todos nós aqui somos do século passado.
né? Todos nós, porque nós estamos no início, né, do outro. Então, todos nós somos do século passado. Mas Pavlov era do retrasado, né? Ele também estudou muito isso, ele também falou muito, e ele já tinha uma opinião totalmente diferente de Freud. Pavlov achava que o sonho, ele era estimulado por alguma coisa que acontecesse ali com a pessoa, do tipo assim, se a pessoa está dormindo, então alguém borrifa um pouquinho de água no rosto dessa pessoa, ela vai sonhar que ela está tomando um banho de cachoeira, né? Ou então que ela está numa chuva intensa, ela vai ter um sonho que ela está numa chuva intensa. Ele já achava isso, né? Que o sonho era era estimulado por alguns fatores, alguns fenômenos que aconteciam com a pessoa. Olha, tem muito mais a ver até do que Freud, né? Porque quando nós sonhamos e nos projetamos para o nível do nosso consciente, nós estamos muito ligados aos nossos problemas do dia a dia, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente gosta, né? Então pode sim desencadear um sonho assim, alguém fazendo algo, um barulho, né, um barulho intenso, às vezes, na casa, na hora que alguém está dormindo. Aí essa pessoa vai sonhar com algo que ela possa encaixar aquele barulho. Eu nunca me esqueci uma vez, eu achei isso tão engraçado, porque quando eu acordei, eu vi que não estava, né? Eu tinha que botar um sonzinho para me acordar, porque eu sempre fui notívaga, eu não durmo cedo, né? E eu sempre gostei de dormir mais na parte da manhã do que da noite, e eu trabalhava de manhã. Eu tinha que acordar, eu tinha que levantar. Eu acho que esse foi o maior prazer do meu marido quando eu me aposentei, não ter que ficar me vigiando para não perder a hora. Porque aí ele também não dormia, porque ele ficava ali tenso. Você vai perder a hora, acorda, levanta, não sei o quê. Quando ele não teve mais que fazer isso, acho que ele ficou mais feliz do que eu. Então, na verdade, eu botava lá um sonzinho para despertar. E teve uma vez que eu estava escutando, e era antigamente, né? Agora a gente tem um celularzinho, mas antigamente tinha um relógio, né? Um rádio, relógio que tocava musiquinha e tudo. Eu sonhei que estava num ambiente assim, numa festa muito bonita, num salão enorme, que eu estava dançando nessa festa, ao som de uma música muito agradável. Só que quando eu levei aquela cotoveladazinha do meu marido, ó, você vai perder a hora, eu vi que aquela música era aquela que o despertadorzinho que o relógio estava tocando, né? Então, isso tem a ver com o que Pavlov falava, o estímulo que vem de fora, né? Que ali o sono, né, que está por fora, que estimula alguma coisa. Então aquela musiquinha do rádio relógio era exatamente aquela música que estava tocando naquela festa e que eu estava dançando naquela festa, aquela determinada música, né? Quando acordei, que pena, eu vi que não era, estava tão bom aquele sonho, né? Mas era para eu realmente levantar e começar o meu dia. Então o sono, ele não tem explicação assim na ciência. Alguns supõem, tem especulações, tem hipóteses, mas não tem certeza. Agora o Espírito nos dá essa certeza, que é a emancipação da alma. E essa alma emancipada, ela pode se submeter aos estímulos do meio ambiente em que ela se encontra. No caso dessa música foi, no caso daquele que borrifa água e ele acha que ele está tomando um banho de cachoeira, né? Um barulho forte, ele pode sonhar com algo que o apavore e que tenha um barulho forte, ele associa essas duas coisas. Então o sonho, realmente, o que nós recebemos do Espiritismo é que a alma está emancipada do corpo e ela então não registra muitas vezes o ambiente, mas como nós temos um subconsciente que guarda as nossas realizações passadas, o consciente que são nossas preocupações do presente e o superconsciente que guarda os nossos desejos e aspirações, então quando a alma se projeta assim somente para um desses ambientes, ela vai resgatar o passado, se ela for lá para o subconsciente, vai sonhar com seus desejos e aspirações, se ela se projetar para o superconsciente, e se ela ficar no nível do consciente, ela vai
sonhar com seus afazeres, seus interesses, quando é que ela tem a fazer, com as pessoas com quem ela lida, com suas preocupações, com seus temores. Esses sonhos são mais comuns. A maioria deles ela denota isso aí, né? A nossa preocupação. Vimos que nós podemos, emancipados da alma, emancipados do corpo, a gente pode visualizar alguma coisa. Isso até me lembrou um pouco também um outro sonho que eu tive, que também quando a gente vai estudando, a gente começa a pensar sobre as nossas experiências e tentar explicar essas coisas, né? Eu uma vez sonhei que eu estava num ambiente assim de mar, né, de praia, e tinha um muro alto assim, e tinha uma escadinha que descia. Isso estava no meu subconsciente, porque antigamente a praia do Leblon era assim. Ela tinha um murinho alto, assim, tinha uma escadinha, a gente descia, e ela ficava bem embaixo, assim, né? Minha avó me levava para lá e ficava sentadinha ali, naqueles banquinhos, enquanto eu me divertia, tadinha, ela ficava esperando. Então, aquele cenário, ele já existia no meu arquivo, né? Só que nesse dia, eu estava lá e a água começou a subir muito. A subir, todo mundo começou a correr, eu também querendo correr, mas eu não conseguia subir de jeito nenhum aquelas escadinhas e ir para cima, eu não conseguia nada disso. E depois, passado a noite, né, no dia seguinte, houve aquela onda gigante lá, né, do outro lado, lá perto, lá de onde está acontecendo esse terremoto, né? Então isso aí, o que pode ser? Emancipado do corpo, a gente fica livre, né? Então a gente pode visualizar acontecimentos reais, né? São fatos, e ali a gente se coloca com o cenário que a gente já tem no nosso arquivo, que a gente conhece, a gente se coloca como protagonista, como personagem daquele sonho, ou até mesmo pessoas com quem nós nos preocupamos. A gente se coloca nessa situação. Então, a atividade da alma, ela tem a possibilidade, assim, N possibilidades. Então, a gente pode fazer muita coisa, a gente é livre, né? O espírito, quanto mais adiantado ele é, mais ele utiliza esse estado de emancipação da alma para ele poder se encontrar com os amigos espirituais, com aqueles afetos que já desencarnaram, né? A gente pode classificar isso como sonhos espíritas. Quando nós encontramos com as pessoas que já desencarnaram, alguns sonhos podem estar, não ser um encontro, mas pode ser uma reminiscência de atividades que a gente já teve. Mas aí é muito fácil descobrir, porque são atividades que a gente já desenvolveu, que a gente já teve, é fácil ver. Agora, muitos deles, a gente encontra realmente com essas pessoas que já desencarnaram, a gente encontra com eles em espírito, e a gente tem a sensação muito clara que eles estão desencarnados. A sensação muito clara. Né? E às vezes a gente recebe aquele abraço e ainda acorda na sensação daquele abraço, naquela sensação física ainda, né? daquele abraço que a gente já recebeu. Então o espiritismo tem explicações assim lógicas, né? Muito coerentes para os sonhos, como também para o sonambulismo, que é outra emancipação, que é esse capítulo que a gente está entrando, mas que a gente já falou bastante sobre isso, que é algo também que a ciência não consegue explicar, como eu já disse no início, que é aquela questão que são raros essas pessoas, né? Não tem um número suficiente para levar a ciência a se preocupar com isso, porque não é uma patologia, não é doença, não é nada, e não atrapalha a pessoa, tanto que vários sonambúlicos foram submetidos a exames neurológicos e eles não têm absolutamente nada, não tem sequelas, não tem nada. Qual é o perigo, então, disso aí? É a atividade da alma nesse momento.
Isso aí é algo que a gente está sempre falando, todas as vezes que a gente fala sobre sonambulismo, a gente chama atenção para as pessoas sobre isso, porque o sonambúlico, né, vamos usar o termo da ciência aí, o sonambúlico, ele tem uma atividade plena, mas ele não entende os riscos que aquele corpo está correndo, está incidindo naquele fenômeno dele. O sonambulismo, ele é explicado pelo espiritismo como sendo o espírito se utilizando do seu corpo físico para que ele possa realizar alguma atividade, mas ele não registra o ambiente. Ele não sabe aonde que ele está fixado naquilo que ele quer fazer. Então, se ele quer sair de casa, o que ele encontrar aberto, ele vai. Se for uma janela, ele cai lá embaixo, ele se joga, né? Se for uma casa baixa, ele vai abrir a porta e vai sair. Ele pode ligar o carro e sair de carro. Ah, mas aí ele não vai bater? Aí é que está essa história. Isso aí é algo que a ciência já percebeu isso também em alguns fenômenos que foram observados. O sonambúlico, ele não enxerga com os olhos do corpo, porque ele está emancipado. O corpo para ele é apenas um instrumento. Ele não registra o ambiente que ele está, ele não atende ao chamado das pessoas, ele pergunta as coisas, eles não vão ouvir. Aí todo mundo fala, é perigoso acordar um sonambúlico. Não, não é perigoso, não é nada disso. É que é difícil de acordar. Porque o espírito está emancipado, ele está fora do corpo. Ele não está no seu nível de consciência, então ele não nos ouve falar. Ele atende apenas ao movimento, né? Aquela pessoa que está num estado sonambúlico, se ela estiver indo para determinado lugar, a pessoa muda o rumo, vira essa pessoa, né? Ela volta para casa. Se ela está andando na sala, alguém viu, pode chamar, ela não vai acordar, é difícil. Então o que a pessoa faz? A pessoa conduz ela para a cama de novo, ela vai. Ela vai, mas ela não registra o ambiente. Então, como ela não registra o ambiente, ela não registra altura, perigo nenhum. Ela não tem essa noção. Até porque o espírito não sofre com essas coisas. Um espírito, ele não morre se ele cair de uma janela, ele é imortal. Mas o corpo morre. O corpo vai morrer. E já houve relatos, né, na vida, na história aí, de sonambúlicos que pularam de janelas, né? Mas apesar dele não enxergar com os olhos do corpo, ele tem percepção de obstáculos. Raramente um sonambúlico bate numa parede. Ele não tem. Eles são assim, representados em desenhos ou em filmes, assim, né? Assim. Não, isso aí é porque eles fazem essa representação, porque fala, ele não bate em parede porque ele está com o braço na frente. Não, o sonambúlico não anda assim. O sonambúlico anda normal, ele anda igual uma pessoa normal, só que ele está dormindo. Ele está dormindo, o corpo está dormindo. Ele apenas se utiliza desse corpo como um instrumento, mas o corpo não está fazendo nada com consciência. Ele está adormecido. Então ele pode ligar um carro e sair. Por que ele raramente vai bater esse carro? Porque ele tem noção de obstáculo, ele tem. Porque a alma tem uma percepção, né? Mas é muito perigoso. Agora, ele pode dirigir um carro? Pode. Ele pode fazer isso, ele pode pegar. Então, a preocupação que se tem que ter não é se a pessoa sofre, tem um problema neurológico, ela está doente, nada disso. Não está doente, não é a doença. A preocupação é com a preservação dessa pessoa, né, com o corpo. Então, quem tem gente em casa com esse fenômeno, são raros, mas eles acontecem, tem que tirar as coisas, tem que tirar, e não é tirar assim, tirar a chave da porta e botar assim na sala. Ele pode pegar. Ele pode tanto pegar como ele pode pegar o carro e sair.
Então tem que ter muito cuidado e não deixar as coisas à vista, trancar essas coisas, tirar realmente toda a possibilidade de uma pessoa nesse estado encontrar essa chave, abrir a porta e sair, porque vai ser atropelado? Pode ser, não tem noção, né? Não sei, se mora alto, bota grade, bota tela, faz qualquer coisa, porque pode cair, essa pessoa pode cair, ela pode se ferir muito, né? Porque o espírito não tem essa noção de ambiente, né, nesse momento. Então tem que ter muito cuidado, porque isso é muito sério, né? Aqui Kardec pergunta qual é a causa da clarividência sonambúlica. Por que clarividência? Por que isso? Porque o sonambúlico, ele não vê com os olhos do corpo, ele vê com os olhos da alma. Então é como se ele tivesse uma visão de raio-x para nós. Ele vê o interior das coisas, porque para um espírito, nada é obstáculo. Ele passa pela parede, isso não é obstáculo para ele. Então a visão do espírito é plena. Ele não vê os nossos olhos, que são, a luz impressiona a nossa retina, então a gente vai enxergar. Com o espírito não é assim. Ele não precisa de olhos para olhar, ele tem uma visão por inteiro, no geral. Então o sonambúlico, ele também tem, porque a alma está desprendida do corpo, ela não está nele. Então ele pode ver plenamente aquilo que os olhos do corpo não veem. Então existem casos em que essas pessoas são utilizadas, como eu já até comentei sobre isso aqui, na medicina alternativa, para diagnóstico de doenças. Porque ele enxerga. Se a pessoa tiver um tumor, ele vai enxergar, ele vai dizer o que tem ali. Ele vai ver. É como se nós estivéssemos vendo. É como se o nosso corpo fosse transparente e que com os olhos do corpo a gente pudesse ver. Tem uma anomalia no rim, tem um tumor no estômago, no intestino. É como se a gente visse. Ele vê isso. Ele a visão dele não é obstada por nada, né? Ele pode ver. Enquanto que ele não pode medicar, porque ele pode não ter esse conhecimento, mas caso ele tenha, vamos imaginar que seja um espírito que em outras vidas ele desenvolveu esses conhecimentos da medicina humana, né, da medicina da terra. É um médico, foi um médico em outra encarnação, ele tem esse arquivo, ele conhece isso. Então ele num estado alterado de consciência através do sonambulismo, ele pode ver e ele vai diagnosticar e vai medicar. Aí é ele. Caso ele não tenha esses conhecimentos, ele não reúna isso que ele tenha no seu arquivo de outras vidas, ele não pode tratar, ele não pode medicar, ele vai identificar porque ele está vendo. Aí sempre vai ter, se isso é o objetivo, algum espírito que tem esse conhecimento, que através do diagnóstico que ele estiver falando e fazendo, esse espírito vai intuí-lo, vai dizer para ele qual é o tratamento a ser feito com aquela pessoa. Mas aí, nesse momento, nesse ponto, o sonambulismo se caracteriza como mediúnico também. Para haver mediunidade, nós temos que ter a intervenção de um espírito, né? Porque a mediunidade é exatamente isso, mediação. Né? A pessoa serve de mediador entre o plano material e o plano espiritual. E isso é mediunidade. Todo mundo tem, como a gente já falou aqui, uns mais ostensivos e outros menos, né? Um grande número de pessoas possuem essa mediunidade apenas no fato de se comunicar com o seu espírito protetor, com os espíritos superiores, que nas nossas preces, com Deus, com Jesus, né? Mas não é uma mediunidade ostensiva, como acontece com algumas pessoas que psicografam, que veem, que ouvem. Então, a causa da clarividência dos espíritos, dos sonâmbulos, Kardec responde assim: já o dissemos, é a alma que vê, por isso que eles são clarividentes. Não é uma mediunidade de clarividência, ele só vai ver se ele estiver nesse estado sonambúlico.
Não é mediunidade e clarividência isso, tá? A mediunidade da clarividência é outra história. As pessoas, no seu estado de vigília, de consciência desperta ali, acordado, vê os espíritos. Isso é clarividência na questão da mediunidade clarividente. Mas não é o caso do sonambúlico. Aquele sonambúlico, ele só vê se ele estiver nesse estado alterado. Senão, no dia a dia dele, ele não vai ver nada. Ele não é médium. Ele não é médium. Ele pode ser médium e ter esse fenômeno mediúnico caso ele tenha a intervenção de um espírito que vai utilizá-lo também nessa capacidade que ele tem de ver e de receber essa mensagem para passar para os encarnados. Então, na medicina alternativa, eles são utilizados, mas isso não é um tipo de mediunidade, né? Qual é a fonte? Aqui. Como o sonambúlico pode ver através dos corpos opacos? Eles dizem, não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já o dissemos. Aí depois Kardec pergunta, pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Aí eles respondem, primeiro porque não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Né? Não é dado aos espíritos isso, imperfeitos. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Nós não temos. Né? Nós não temos aí o aproveitamento pleno das nossas faculdades espirituais, porque nós estamos num corpo físico, então nós somos limitados por essa organização física. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Eles só podem dizer aquilo que está ao seu nível de conhecimento. Né? De conhecimento. Por isso que, nesse caso, ele vê a doença que a pessoa tem e ele não pode tratar, porque ele não tem esse conhecimento. Caso ele tenha, ele pode fazer esse diagnóstico aí e ele vai ditar também o tratamento. Caso ele não tenha e isso seja necessário, um outro espírito vai ditar para ele o tratamento a ser feito e ele vai passar para, então, aqueles que estão ali questionando. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, esse caso do conhecimento da medicina, né? E que estão mesmo acima das suas faculdades intelectuais? Eles respondem, acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe reconhecereis. Por quê? Lhe reconheceis. Por quê? Porque a gente não sabe. Nós olhamos as pessoas e a gente, se essa pessoa for avaliada por um profissional no seu conhecimento, ele vai dar a conhecer àquele profissional aquilo que ele sabe. Aquilo que ele está apto a, nessa encarnação, desenvolver em atividade. Mas ele não vai trazer conhecimentos que estejam no seu arquivo mental, no seu arquivo espiritual. Ele não vai trazer essas impressões. Só num estado alterado de consciência, numa hipnose, que ele pode trazer o passado dele, de outras vidas, à sua percepção atual, e isso acontece. Agora, normalmente não. Então, às vezes, a gente pode olhar para uma pessoa e achar a pessoa tão pequena de conhecimento, né? A gente pode fazer esse julgamento, porque naquela encarnação está. Às vezes, naquele que trabalha na nossa casa, às vezes como um jardineiro, prestador de serviço, que às vezes a gente vê que parece ter uma inteligência assim muito limitada, ele tem talvez muitos conhecimentos naquilo que ele desenvolve ali. Né? Porque é a atividade dele, ele vai no dia a dia aprendendo, observando e ampliando seus conhecimentos naquilo. Né? Um jardineiro, por exemplo, ele tem conhecimentos que a gente não tem, que ele pode nem ter adquirido
estudando alguma coisa ou fazendo cursos. Empírico, é na prática. Ele pode trazer isso também liberado do seu arquivo mental de outras vidas, mas ele aprende no dia a dia. Ele aprende na prática, então ele sabe direitinho como podar uma planta, como tirar as folhinhas, em que momento deve ser feito isso, né? Qual é a maneira de conduzir, se ela gosta de muita água, se ela não gosta. Ele aprendeu isso no dia a dia. Então ele reúne conhecimentos que nós não temos. Mas ele pode ser uma pessoa até semi-analfabeta. Ele pode não saber ler, nem escrever. Né? Então, são vários os conhecimentos que ele possui dentro dessa área que ele atua, mas ele pode ser uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever. Agora, isso significa que ele realmente não tem desenvolvimento nessa área? Claro que não. Por alguma razão, essa encarnação, por uma aprovação ou uma expiação, teve que vir assim, mais limitado o seu nível de intelecto. Mas ele pode ser um espírito extremamente avançado intelectualmente, que por uma outra razão, quem sabe até uma inteligência mal usada, né, uma inteligência usada para o que não devia, então ele vem com essa limitação. Ele vai desenvolver moralidade, ele vai desenvolver outras coisas que não a inteligência. Então não significa que aquela pessoa que está ali, que é semi-analfabeta, seja alguém, um espírito ignorante. Pode não ser, pode ser um espírito extremamente evoluído. E quase sempre isso acontece. Porque na época que nós estamos vivendo, nós estamos numa fase de desenvolvimento da alma boa. Talvez ali mais para... digamos que estejamos aí no meio do caminho. Até nos considerarmos um bom espírito. Porque o fato da gente já ter alguns conhecimentos e algum desenvolvimento moral e saber que a gente não deve prejudicar o próximo, que a gente deve amar o semelhante como a gente nos ama, embora a gente saiba disso, a gente ainda pode fazer coisas muito desagradáveis com o nosso semelhante. E mesmo aqueles que sejam conscientes disso e que não façam, não quer dizer que seja um bom espírito ainda. Ele não é um espírito malévolo, mas ele ainda não está na ordem dos bons espíritos, porque ele carrega ainda muitas inferioridades, né? Aqueles sentimentos inferiores que são tão comuns no nosso dia a dia, né? A gente acha o orgulho, a vaidade, o ciúme, a gente acha isso tão normal, né? Aí a gente fala, mas quem não é? Pois é, porque nós estamos num mundo de provação e expiação. E 90 e tantos % aí dos espíritos encarnados aqui reúnem essas características. Por isso que a gente acha isso normal. Mas não é da evolução espiritual melhor. Não é característica de um bom espírito. O bom espírito não é mais orgulhoso, não é mais vaidoso, não é mais ciumento. O bom espírito não é assim. Então nós não estamos na ordem dos bons espíritos. Nós ainda estamos na ordem dos espíritos inferiores. Tem muito bom espírito encarnado na Terra? Tem, mas não é a maioria. Por isso que o estado psíquico da Terra é ruim. A atmosfera psíquica da Terra é horrível. Né? Quando Gagarin lá fora olhou e viu a maravilha que é esse planeta azul, né, que é uma bola azul flutuando aí no espaço, maravilhosa, ele viu a parte física. Mas os espíritos dizem que a Terra é muito feia, ela é acinzentada, ela é pegajosa, a atmosfera fluídica da Terra é pegajosa, acinzentada, porque ela é feita da emissão dos nossos pensamentos. Né? Ela é feita disso, a atmosfera psíquica da Terra é feita da emissão dos nossos pensamentos. Então, como nós somos espíritos inferiores, cheios ainda daquelas paixões, a gente emite sentimentos ruins, pensamentos ruins. E esses pensamentos não se perdem, nenhum pensamento emitido por nós se perde. Ele vai ficar transitando aí, ele vai ficar aí orbitando ou na nossa esfera, ou na esfera da Terra, na esfera de outras pessoas que comungam do mesmo pensamento, e isso acontece. Né? Isso é fato. Então a Terra não é lá essa beleza toda, né, em termos psíquicos.
Está se tornando, porque ela é um planeta menino ainda, né? A Terra é novinha, a Terra é criança. A Terra ainda tem muita coisa boa para realizar, para prestar serviço para a gente aí. Só que nós somos nocivos. Nós estamos estragando o planeta. A gente está acabando com ele. Só não vamos ter esse poder de acabar com ele se Deus não quiser. Porque se ele achar, aí tudo bem. Ela pode ser até destruída, o que não vai alterar em nada o funcionamento do universo, porque ela é uma poeirinha no universo, né? Ela é uma poeirinha, não causaria o menor estrago. Agora, para a gente causaria, porque ela, segundo até aquele vídeo que eu passei aqui naquele domingo, ela é o nosso lar, ela é a nossa casa, é aqui que tudo acontece, é aqui que nós amamos, que nós odiamos, que nós temos atitudes egoístas, de ciúme, que nós ajudamos, que nós prejudicamos, que a nossa família cresce, que nós nos relacionamos, que nós temos a nossa atividade plena. É aqui nesse pontinho, né, suspenso aí num raio de sol, aí, como se ele estivesse num raio de sol no universo. É aqui que tudo acontece. Então ele tem que ser muito preservado, muito amado, porque a Terra, ela oferece tudo que nós precisamos. O nosso corpo é feito dos elementos da Terra, mas não vamos esquecer que essa Terra é feita dos elementos universais. Então nós somos pedacinhos de estrelas, nós somos feitos do mesmo material, porque os gases que compõem a Terra e que compõem a nossa organização física, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, são gases que estão presentes nas estrelas, nos núcleos das estrelas, nos planetas, nos cometas, em todo lugar, né? Então isso compõe o universo. Nós não podemos nem imaginar as combinações do carbono puro. Do carbono puro. São infinitas as combinações atômicas dos átomos de carbono para que ele produza matéria nesse universo. Nós conhecemos duas, assim, visíveis para a gente, que mesmo quem nunca estudou química, não precisa estudar química, para fazer a diferença de um diamante para uma ponta de lápis. Ninguém precisa estudar química, nem ser inteligente demais para isso. Está vendo? Né? Um diamante e uma ponta de lápis. Um grafite. Né? Isso ali, se aquilo ali for decomposto, se for incinerado, decomposto, o único gás que vai sair dali é carbono. Gás não, elemento. O único elemento que vai sair dali é o carbono. Não tem outro. Enquanto que a nossa água tem dois, nós temos hidrogênio e oxigênio, por isso que ela se chama H2O, são duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio. Enquanto nós temos esses dois aí para fazer a água que a gente bebe, e isso está presente no universo, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e são gases que estão compondo o universo. Enquanto nós precisamos de dois para fazer a nossa água, o diamante só precisa de carbono. A ponta do lápis só precisa de carbono, mais nada. O que faz essa diferença? É a maneira dos átomos de carbono se arrumarem, deles se organizarem. Eles se organizam de uma forma, dá transparência. Eles se organizam de outra forma, dá opacidade. Como no caso o grafite, e que é totalmente diferente, mas os dois são carbono purinho. Então, quando a gente vê isso, quando a gente as pessoas que estudam, por isso que o quanto mais se estuda, mais próximo do Criador a pessoa fica. Porque os grandes cientistas não eram ateus. Eles só não eram deístas da nossa forma. Eles só não viam Deus dessa forma religiosa que a gente vê. Mas eles sabem, os grandes físicos sabem, que existe alguma força superior que está aí acima das nossas possibilidades e que está realmente controlando, mantendo esse universo maravilhoso que a gente vive. Por isso que nós temos que dar muito valor a essa casa,
né, esse pontinho insignificante aí, mas que é a nossa casa, aquela que a gente está vivendo. Por isso, então, isso tudo tem a ver com essa questão aí. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? São todas as vidas que já tivemos. São todas as estadas em outros planetas onde já vivemos. Tanto que em alguns sonhos bizarros, com um cenário totalmente diferente da Terra, é aquilo que está armazenado na nossa consciência de um mundo que a gente já viveu. Então esse universo é a nossa casa de verdade, né? É o nosso, digamos que seja o nosso lugar verdadeiro. E nós vamos para várias dessas moradas para adquirir experiência, evolução, para entender esse universo maravilhoso e conseguir conhecer um pouco, entender um pouquinho do Criador e qual foi a intenção que ele teve para fazer isso tudo, né? Porque todos nós temos a mesma dúvida de Einstein. Não tem ninguém que não tenha essa dúvida, o que Deus tinha em mente quando fez o universo. Todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo pensa. Todo mundo gostaria de saber para que ele criou isso tudo. Ele me criou simples e ignorante, né? Porque ele me criou quando o meu princípio passou pelos outros reinos e se tornou um espírito humano, foi aí na vontade e pela sabedoria do Criador. Aí me colocou num mundo primário para desenvolver. Ele me perguntou se eu queria isso? Não, ele não perguntou, né? Ele não perguntou se eu queria isso, até porque eu não existia. Mas por que ele me criou? Porque ele criou o universo e porque ele criou os espíritos, né, para ficar nesse mundo. Aí é um tal de vai e vem que chega a cansar só de imaginar. Aí a pessoa, eu não quero voltar não. Eu quero, quando eu for, eu quero ficar. Não vai ficar, não tem como, porque somos espíritos imortais. Né? Nós não somos eternos porque a gente foi criado. Eterno é aquilo que não foi criado e não tem fim. Então nós não somos eternos, nós somos imortais, nós vamos morrer. E a gente tem que progredir. Agora, para quê? Para que a gente tem que progredir? Para que a gente tem que ir e vir? Né? Inúmeras vezes. Por que inúmeras? A gente não pode contar. Né? Numerosas vezes a gente poderia contar. São numerosas, mas a gente teria número para contar. Agora, inúmeras, tem um i negando isso aí. Inúmeras. Negando o número, não dá para contar, né? Então a gente não tem como contar, e nós vamos voltar, querendo ou não, né? Na tarefa que a gente escolher, porque nós já estamos nessa fase. Então quando a gente falou aqui que nós estamos naquela situaçãozinha mediana, estamos ainda na ordem inferior, não somos malévolos, mas também não somos bons. Não sendo bons, nós não vamos reunir todo o conhecimento para num estado de alteração de consciência, como o sonâmbulo, que não deixa de ser, é comparado à hipnose, né? O estado sonambúlico, ele é comparado a um estado hipnótico. Porque no estado de hipnose, o que acontece? A pessoa faz coisas que ela não tem consciência. É muito semelhante. A ciência vê isso como uma semelhança muito grande. O espiritismo não vê isso tão igual assim, mas a ciência até vê. Por quê? O sonâmbulo, ele não tem noção do ambiente dele. Ele não sabe, ele pega um objeto qualquer e para ele aquilo ali é intuitivo, ele não sabe o que é. Ele não tem essa ideia, ele não tem essa intenção. Como também uma pessoa em estado alterado de consciência também não tem. Pela hipnose, quantas vezes aqui a gente já assistiu sessões de hipnose, né, porque elas são feitas em programas de televisão, e o último que eu vi, o cara mandou o cara comer uma maçã, só que aquilo não era maçã, era uma cebola. O homem odiava cebola. Ele tinha horror de cebola. Aí ele hipnotizou o cara, botou uma cebola na mão dele e falou: agora você come essa maçã deliciosa. E ele estava saboreando aquela maçã deliciosa, só que era uma cebola. Então isso é o quê? Porque ele estava fora, ele não estava no estado de consciência dele normal. Ele não estava visualizando aquilo ali, ele estava sendo induzido por aquele que o estava hipnotizando.
Então, no sonambulismo, eles consideram uma coisa parecida, que você pode conduzir um sonâmbulo a fazer algo que ele não queira. O Espiritismo não explica isso dessa maneira, não, tá? O Espiritismo não mostra isso, diz que é apenas emancipação da alma, que o espírito faz aquilo que interessa à alma, assim como também no sonho ele faz o que interessa a ele. Por isso que muitas vezes a gente não lembra. Esse é um dos motivos por a gente não lembrar dos sonhos. Tem outros também, né? Um outro motivo forte é que quando o espírito volta para a sua vigília, né, para o seu corpo, que ele estava só com um laço magnético ligado ao perispírito, o arquivo, o cérebro é tão pouco, né, é tão pequeno que não consegue reunir todas as impressões que essa alma teve no seu estado de emancipação. É por isso que a gente vê, quando nós, que eu falei naquele início, que às vezes quando a gente cochila, a gente sonha, o cochilo pode ter demorado aí uns 2 minutos só. O cochilo é rápido, né? Qualquer coisa acorda, a gente não está em sono profundo. Então, uns 2 minutinhos, e naqueles 2 minutinhos a gente pode ter sonhado com tanta coisa que fizemos, que a gente não acredita que em 2 minutos a gente pode ter feito tanta coisa. Só que, quando nós nos emancipamos pelo sono, pelo sonambulismo, pelo êxtase que a gente vai entrar, a conta não é o tempo da Terra. Porque o tempo da Terra conta para o corpo físico, conta para a consciência desperta nesse corpo. Emancipado, ele entra na eternidade. Saindo do corpo, ele não conta tempo da Terra. Ele está na eternidade, seja por morte, seja por emancipação através do sonho, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista. A partir do momento que ele está exercitando, que ele está desenvolvendo alguma experiência fora do corpo, ele não conta o tempo da Terra. Ele conta o tempo da eternidade, que não conta tempo. Na eternidade não tem tempo. O tempo é relativo aos mundos materiais. Né? O nosso tempo, a gente sempre fala que é 24 horas, que é um tempo que a Terra leva para dar uma volta no seu próprio eixo, e o outro de translação, que é o tempo que ele leva para trabalhar e andar em volta da sua estrela, que é o Sol, e que conta 1 ano. Né? Então a gente conta aí 100 anos na Terra. 100 anos na Terra não é nada perto da eternidade. É um piscar de olhos, segundo eles dizem. Por isso que, emancipado do corpo, a gente faz tanta coisa, e quando a gente vê, não foi um cochilinho de 2 minutos. Né? E a gente faz coisa. Né? É como a gente viajar na velocidade da luz, que não é possível até agora, segundo, e acho que não é mesmo, né? Porque tudo bem que a gente não tem muitos conhecimentos, mas o nosso corpo não aguentaria essa situação, né? Então, aquele que viaja na velocidade da luz, ele faz muita coisa, num tempo tão reduzido como se fosse na Terra, e que ele voltaria novinho. Né? Então, aquele que sai para viajar na velocidade da luz, e ele deixa um irmão gêmeo aqui na Terra, se o irmão dele estava com 30 anos e ele também, ele entra numa nave e vai viajar aí a velocidade da luz, quando ele voltar, 30 anos depois, esse irmão vai estar com 60, 30 anos contado Terra, esse irmão vai estar com 60, e ele não vai ter mais, em termos de corpo físico, do que 35 ou 40 anos. Né? Porque ele entrou fora fora do esquema da Terra. Ele entrou na eternidade, ele entrou num esquema completamente diferente da contagem de tempo aqui da Terra. Por isso que nos estados de emancipação as coisas acontecem intensamente e não tem nada a ver com o tempo que a gente leva, né, para dar um cochilinho aqui na Terra. A gente faz coisas e coisas. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Que a alma se transporta durante o sono? É a mesma coisa. A alma se transporta durante o sono, mesmo se verifica no sonambulismo. É por isso que, se no sonho nós não temos noção de perigo, porque nós não estamos com o corpo físico, né? A alma volita, a alma viaja, a alma passa por paredes, ela é o perispírito, é fluido, né?
é fluídico, ela não, nada é obstáculo. Então, da mesma forma, se ele está emancipado, no sonambulismo ele também está. Só que no sonambulismo ele está usando o corpo físico dele. No sonho ele não está. O corpo está lá na cama e no estado de sonambulismo ele usa. Aí o corpo perece, né? É o cuidado que se tem que ter. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos e eles dizem, a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza, da lucidez de cada um. Isso também conta. A gente vai vendo que o espiritismo é totalmente coerente. Ele não fala uma coisa antes para negar depois. Se nós, emancipados pelo corpo, nós não temos condições de ir a mundos superiores que a Terra, em sonho, nós jamais vamos a mundos superiores que a Terra, a menos que nós tenhamos elevação espiritual para isso. Que sejamos um espírito muito bom, acima da inferioridade, estamos encarnados na Terra, aí emancipados pelo sono, nós podemos visitar mundos superiores. Mas na qualidade da maioria dos espíritos em provação e expiação na Terra, isso não acontece. Nós só vamos a níveis semelhantes ao nosso evolutivo, jamais superiores. Então, pode ver os espíritos? Pode, mas não vai ver espíritos superiores. Vai ver espíritos que estão na sua mesma faixa evolutiva. É o que acontece depois da morte também. É a mesma situação. A emancipação do corpo físico, ela nos coloca num estado muito semelhante à morte. Por isso que todas as noites a gente morre. Só volta para o corpo que não, o corpo está vivo, o corpo está bom. Então aquele laço fluídico vai nos trazer para o corpo. A qualquer coisa. Uma pessoa que entra no quarto quando a gente está dormindo é motivo para a alma retornar. Às vezes a gente não lembra, mas ela retorna. Porque qualquer coisa que possa ameaçar o corpo, a alma está ali. Ela está apenas ligada, né, por esse fio magnético que ela viaja, mas ela está ligada ao corpo físico. Por isso que a gente repete, não existe a possibilidade de morrer dormindo. Né? Até hoje, na hora que eu estava saindo, estava dando jornal, e eles anunciaram a morte daquele cineasta, acho que é Azambuja, né, o nome dele? Ele está com 83 anos, um grande profissional, né? E ele morreu, segundo eles, dormindo. Aí eu escutei aquilo, eu falei assim, doce ilusão, ele não morreu dormindo, ele acordou para morrer. Ele acordou. Ele só ninguém viu, mas ele acordou, porque não se morre dormindo. Por quê? O espírito não tem a menor chance de voltar a encontrar o corpo morto. Então ele volta para o corpo, qualquer desconforto, qualquer dor, qualquer desorganização no corpo físico, ele retorna. Aí, se for irreversível, o corpo vai morrer, mas ele acordou. Então ninguém morre inconsciente, não. Né? Mesmo no estado de coma profundo, o espírito sabe o que está acontecendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo com ele. Mesmo que depois ele retorne e não lembre, mas no seu estado de emancipação, ele sabe tudo o que está acontecendo com ele. Em alguns casos, ele sabe, tem consciência do que se fala. Né? Tanto que isso a ciência já tomou ciência disso, né? Já está ciente disso e pede aos familiares, muitas vezes, que aquele paciente que está em coma, que a família converse com ele, que a família dê carinho, converse, porque eles têm provas de que isso é uma realidade, é um fato, o espírito lembrar e estar ali presente. Só que eles não falam espírito, né? Que eles não querem se referir a isso. Embora algumas evidências já tão grandes nessa área de experiência de quase morte, e que eles já admitiram que existe alguma coisa além do corpo físico, mas eles também não entram nessa questão ainda do espírito. Então já há muitos casos dentro da ciência de pessoas que relataram que ouviam as coisas que as pessoas falavam, que os parentes falavam, que os espíritos, os filhos, que o pai, a mãe falavam. Né? E que muitas vezes isso lhe trazia vida. Há pouco tempo eu assisti um filme que aconteceu isso.
né? Aliás, minto, não foi um filme, foi um caso verídico, daquelas experiências de pronto-socorro que aparecem na Discovery. O paciente chegou muito mal, muito mal. A mulher dele, ele era jovem, e ela também, ela estava grávida dele, né? E ele chegou com um problema seríssimo, um problema cardíaco, ele estava realmente morrendo, né? Não tinha mais o que fazer. Aí ele entrou em coma, naquela situação dele, ele não estava mais ouvindo, mas aí a mulher dele, não foi nem um médico, a mulher pediu que queria conversar com ele um pouquinho, né, que ela queria ficar com ele um pouquinho, mesmo ela sabendo que ele não tinha mais jeito, que ele não estava ouvindo nada, ela entrou. Quando ele entrou, ela deu a maior bronca nele, né? Você não podia fazer isso comigo, brigando mesmo com ele. Como que você vai me deixar agora? Como que você vai me deixar com esse filho? Ele nem nasceu. Ele não vai conhecer você, ele não vai conhecer o homem bom que você é. Eu vou ficar sozinha, você não podia fazer isso comigo, eu nem sei se eu te amo ou se eu te odeio, mas ela brigava muito com ele. De repente, os aparelhos começaram a dar uns sinais. Aí, quando os médicos viram aquilo, correram lá, né, para ver o que estava acontecendo. Ele estava tendo a pressão estabilizada, ele estava tendo a respiração estabilizada, a consequência disso, o homem saiu bonzinho daquele pronto-socorro. Então, são casos que a gente vê. Isso aí os médicos falam, nós nunca podemos dizer que realmente a pessoa está morrendo. Nunca podemos dizer isso, né? Porque ela está com um problema sério. Mas a última palavra não é da terra, né? A última palavra é aquela questão. Havia possibilidade dele melhorar? Havia, só que ele não estava reagindo. E aquela bronca que ela deu, né, passou aquilo para ele com uma vibração amorosa muito grande, porque aquilo que ela fez era desespero de tanto amor e preocupação que ela tinha com ele. E aquilo deu uma força enorme e ele retornou. Quer dizer, ele estava ouvindo tudo. Para os médicos, ele não estava mais ouvindo nada. Ele só estava emancipado do corpo, ele só estava fora. E ouviu tudinho e teve força suficiente aí para fazer o resgate ali das suas funções, porque ele não estava morto e ele conseguiu se livrar. Teve que fazer depois uma cirurgia, que o problema dele era sério, mas ele saiu daquela e foi para casa com o amor da vida dele, e depois ele volta mais para frente, e eles passaram isso num outro episódio, ele retornando com a mulher e o bebê. Para o médico que salvou, porque aí na hora que os sinais vieram, o outro falou, não adianta, isso é momentâneo. Ele falou, não, ele está voltando. Aí foram lá, fizeram ressuscitação. Então o médico que não desistiu dele foi aquele que depois eles chegaram lá, foram prestar uma homenagem ao médico, levando o bebê que nasceu para ele conhecer. Então, muito interessante. Bom, nós estamos aí no alcançar da nossa hora. Basta da água que a gorda fala, então esse é o problema, é combustível, né? Mas chegou a hora da gente terminar aqui nosso encontro. E para a semana que vem, nós vamos entrar no êxtase. Êxtase, depois vem aí dupla vista. O que é isso? É a mesma coisa que a gente vem estudando no sonho e no sonambulismo, só que é uma variante mais intensa, tá? É uma emancipação mais intensa que a do sonho e que o sonambulismo. Mas o sonho não está livre? Tá, mas não tem toda a consciência. Quando acorda, não lembra. E o êxtase é diferente. Aquele que cai num êxtase, que tem essa faculdade de se libertar, e depois vem a dupla vista mais intensa ainda, ele vê, ele observa, ele volta e ele conta em detalhes tudo o que aconteceu, tudo que ele viu. Então, para a nossa próxima reunião, nós teremos aí os conceitos da doutrina espírita e a explicação sobre esse tipo de emancipação, que é o êxtase, e a dupla vista, que provavelmente nós abordaremos junto, porque são fenômenos muito semelhantes. Muita paz para todos.